Olá, bem-vindo ao canal, eu sou o Tom e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre tooltip e modais para mobile. Exatamente, algumas dicas. Ficou curioso? Fica no vídeo que eu volto logo depois da vinheta. Então as tooltips servem basicamente para dar uma informação extra para o usuário, principalmente em formulários. Por exemplo, às vezes você vai pedir uma informação que é um pouco sensível, né, em relação ao que ele está preenchendo naquele formulário, e aí você tem que botar uma tooltip ali, uma informaçãozinha, explicando o porquê de você estar pedindo aquela informação. Ou é um termo que o usuário não entendeu e você precisa explicar aquele termo, já que não é tão comum para ele no dia a dia. Já uma janela modal é uma forma de você apresentar outras informações referente a uma ação, sem precisar que o usuário saia daquela ação, né? Então ele vai fazer uma ação secundária em cima da primária para ele conseguir completar e realizar o que ele precisa fazer naquele momento. Então ele realiza a segunda ação, confirma e termina o fluxo que ele estava antes. Galera, mas antes de começar esse vídeo eu quero fazer o jabá precioso e o jabá que eu tenho o prazer de fazer, que é da HostGator. Exatamente, a HostGator, para quem não conhece, é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil e também está com descontos, exatamente, no link abaixo aí na descrição. Você vai acessar e vai ter descontos para hospedagem, para o criador de site deles. Então, se você quer criar o seu próprio site ali, quer já lançar o seu produto na internet, o criador facilita isso para você. Mas se você está procurando hospedagem, servidores, eles têm de tudo, galera. Eles têm de tudo mesmo e tem desconto para vocês terem noção. Vou até olhar aqui na minha tela para não errar esse número. Hospedagem de site por R$ 8,59 por mês, com domínio grátis, só pelo nosso link. Então clica ali na descrição e garante esse descontão para vocês. E vocês vão acompanhar na tela agora alguns exemplos focados em mobile, que é a proposta desse vídeo. Vamos começar aqui pela tooltip em mobile, em telas de celulares ou talvez até de tablets. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é que essa tooltip, esse botão que vai abrir a tooltip, ele tem que estar bem visível. No exemplo que vocês estão vendo aqui agora na tela, é um exemplo ruim de como fazer uma tooltip. Eu tenho o meu ícone que abre a tooltip próximo ao label, e ele é muito pequeno, então ele não é tão visível e também não é tão clicável, né? Porque se eu tentar clicar naquele ícone ali, talvez eu clique no input, né? Eu clique onde eu tenho que preencher o texto. Então ele não fica muito fácil para o usuário interagir com esse tooltip. Então aqui é uma forma errada de criar um tooltip em seus formulários. Uma forma um pouco menos errada é colocar o tooltip dentro do input, né? Já é uma evolução, porque você tem um tooltip maior, né? A ação do tooltip um pouco maior, então já consegue ser clicável, mas talvez ela não seja tão visível, talvez o usuário não clique ali, porque não diz nada, não parece que é um botão, não parece clicável, parece só uma informação do input, né? Um complemento daquele input. Então tem que tomar cuidado, é uma informação, é um jeito meio ruim de fazer, né? Não é bem indicado fazer dessa forma. A maneira certa de criar um tooltip para inputs é colocar uma cor e dar a impressão que ele é clicável. Então ele parece ser um objeto que, se eu clicar ali, ele vai me mostrar alguma coisa. Coloca uma cor, dá a impressão que ele é um link, né? Talvez a cor azul, já que é de informação, para ele aparentar ser um objeto, um componente clicável. Então é uma forma mais eficiente de fazer um tooltip nos seus formulários. Então essa é a primeira parte, é o botãozinho ali que vai dar a ação do tooltip. Aí a gente tem que exibir esse tooltip, né? Como é que a gente exibe para ser melhor na versão mobile? A maneira errada é exibir o tooltip cortando, obviamente, né? Você não vai querer exibir a informação pela metade. E isso acontece porque às vezes você já puxa direto do desktop e não faz esses ajustes na versão mobile. Então ele vai abrir com o mesmo comportamento que tinha lá na versão desktop. Mas o certo é você utilizar toda a área visível ali do celular da pessoa, né, da viewport daquele celular, para apresentar a tooltip. Então aqui no lado direito a gente tem uma maneira mais correta e mais eficiente de fazer essa apresentação. Eu não perco informações, eu aproveito toda a área da minha tela, então eu meio que bloco ali aquela informação para o usuário e resolvo o problema. É a maneira mais eficiente, mais simples também de resolver o problema. Falando um pouco de modal agora. Modal para mobile é um pouquinho mais complexo, porque não dá para importar o comportamento de um modal do desktop para o mobile, né? Você vai ter que fazer algumas variações para exibir de uma maneira mais
interessante para o usuário, mais eficiente, mais eficácia. Então aqui tem na tela, vocês estão vendo agora, uma maneira errada de fazer essa Modal Windows no celular, porque eu só importei a versão desktop, eu não me preocupei em adequar para o meu ambiente de dispositivo móvel, e eu vou ter, igual na Tooltip, um componente cortado, onde o usuário vai ter que navegar ali com os dedos para aquele scroll horizontal e vertical para conseguir preencher esses dados. Então é uma maneira errada somente importar a versão desktop e não se preocupar em adaptar para o celular. Uma das maneiras de fazer isso é utilizar o modal como se ele fosse uma janela inteira da sua aplicação. Mas dá para fazer de várias formas. Eu poderia acrescentar aqui, por exemplo, um botão, onde o botão que eu cliquei, né, para entrar nessa modal, e abaixo dele criar uma setinha assim e mostrar as informações como se tivesse um acordeon para baixo, né? Então, são várias formas de fazer, mas sempre se atentem. Não façam apenas a importação do desktop sem se preocupar com a versão mobile. E essa aqui é uma das maneiras que você pode utilizar para ter um modal mais eficiente no celular. Essas foram as dicas para você trabalhar com Tooltip e modal no celular, né? Então, tem muitas outras formas de trabalhar. Se você navegar um pouquinho aí, encontrar vários artigos que vão explicar outras formas de realizar isso. E se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você dê o like, compartilhe com seus amigos em todos os grupos que vocês participam de design e se inscreve no canal, porque se inscrevendo no canal você recebe as notificações e vai receber mais notificação se ativar o sininho. Aí você vai estar garantido aí, vai receber todos os vídeos da GoiLab. Muito obrigado por quem ficou até aqui e até o próximo vídeo.